Ela está aí fazendo essa revisão com vocês. Vou repetir alguns pontos. Primeiro, para o pessoal da minha turma, da turma discursiva. Conforme você já vem exercitando, fazendo casos aí, certo? Pode aproveitar, inclusive, para tirar alguma dúvida que você tenha sobre um caso ou outro que você construiu, né? E possa pedir auxílio à professora. Apenas e tão somente da parte gramatical, né? Da parte da estrutura textual, né? Da estrutura macro, da estrutura geral e também da estrutura micro, né? Aproveite para confirmar se, eventualmente, você está tendo dificuldade em um ponto ou outro de construção. Tem muita gente pecando no uso dos conectivos. Tem muita gente ainda com dificuldade de estruturar as ideias, né? Então, aproveite aí para esclarecer esses pontos. Evitem fazer qualquer tipo de pergunta desnecessária que não tenha a ver especificamente com a construção do caso, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Porque talvez, como ela não tem contato com vocês, ela não vai ter o feeling que eu tenho, que é de cortar, né? Não adianta reclamar, o professor é mal educado, eu sou mesmo. Porque se perguntar coisa que não tem nada a ver com o concurso, eu já disse a vocês, primeiro, se quer um professor que converse, que dialogue, vá procurar um psicólogo. Aqui é conteúdo, especificamente. Então, evitem perguntas desnecessárias. Por quê, professor? Porque isso prejudica o andamento da aula e prejudica os outros colegas que querem, eventualmente, tirar uma dúvida que tem a ver com a produção do texto, certo? Foquem apenas e tão somente na produção do texto, porque nós estamos na reta final, a última semana. Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, ela vai fazer também uma explanação geral, né, do que é que, do qual é, do qual é a proposta que a gente tem. Grace, basicamente eu estruturei o caso em pedir que eles estruturassem de forma geral, numa estrutura macro, em 4 parágrafos, para ter um balanceamento do texto. Porque nós temos aí um estudo de caso que exige um mínimo de 20 linhas e o máximo de 30 linhas. A gente não pode escrever menos do que 20 e mais do que 20, do que 30. Então, para que eles pudessem ter um texto esteticamente apresentável, eu pedi que eles estruturassem em 4 parágrafos. Obviamente, obedecendo a um balanceamento, né? Não construir um parágrafo com 10 linhas e o outro com 2, não, obedecendo aí um balanceamento. Eu acredito que quase todos, ou a totalidade, está obedecendo aí a essa estrutura. Como não é uma redação, não é uma redação dissertativa, eu pedi que eles utilizassem o que eles dessem utilidade para cada parágrafo. Por quê? O estudo de caso ele vai ter um problema, ou um problema prático, ou uma questão conceitual, para eles discorrerem sobre conceitos técnicos. Então, o primeiro parágrafo eu pedi que eles delimitassem qual é o tema, qual é a lei, qual é o assunto. No segundo e no terceiro, que eles desenvolvessem as respostas, ou seja, desenvolvessem a linha argumentativa. E no quarto, para fechar o texto com a conclusão. Você pode aí melhorar mais, você pode esmiuçar todos esses pontos. E vocês, pessoal, vão notando a parte das dicas que ela vai colocar para vocês. Ao final da explanação dela, você pode fazer eventualmente as perguntas que você tiver necessidade. Essa aula, o objetivo dela é um só, é garantir que você tenha segurança, agora nessa reta final, que a estrutura do seu texto, ela atende aos requisitos mínimos do edital. Porque se ela atender aos requisitos mínimos do edital, todo o conteúdo que a gente já estudou, mais essa revisão final agora, dará a possibilidade para você de fazer, no mínimo, a pontuação necessária para se manter no concurso. No mínimo. Tem gente aqui que já está com uma pontuação acima. Mas o objetivo é esse. O compromisso que eu firmei com vocês ao oferecer a turma discursiva foi esse. A certeza de que você não seria eliminado ou eliminada do concurso através do estudo de caso. Então, foi por isso que eu pedi que ela agora fizesse essa aula, para nessa semana a gente fechar com chave de ouro. Eu vou estar aqui acompanhando,
certo? A aula. Se houver necessidade, eu vou fazer uma intervenção ou outra. Espero que não haja necessidade. Espero que vocês tenham aí essa aula como algo produtivo, certo? Beleza? Grace, fique à vontade. Agora com você, pode conduzir a aula. Você consegue operar aí tranquilamente o Zoom, né? Consigo. Só tenho dúvida aqui se eu quiser apresentar a tela aqui, que eu não lembro mais. Você vai em compartilhar. Compartilhar, né? Deixa eu ver aqui. É, conseguiu? Pronto, eu estava vendo aqui qual era a opção certa. Pessoal, bom dia. Meu nome é Grace, sou professora de língua portuguesa, trabalho com texto dissertativo argumentativo, e outros tipos de texto também, né? Já trabalhei para o Sebrasp, para a VUNESP, para a CESP, e espero ajudar vocês, né? Acerca desse tipo de texto que vai cair aí no concurso, que vocês já estão na reta final, né? E é isso, espero contribuir, né? Vocês podem interagir comigo, né? Mandar as dúvidas. Então, vamos lá, falar um pouquinho desse tipo de texto do estudo do caso, né? O estudo do caso, ele é um tipo de texto, né? Ele pode vir de forma expositiva ou argumentativa. No caso de vocês, né? O edital já deixa claro que será um estudo de caso argumentativo. De acordo com o edital, né? Como Rafael bem falou aqui, vocês têm um número de linhas, né? Para atingir, no mínimo 20 linhas, no máximo 30. São 5 pontos do conhecimento técnico, né, que ele já está trabalhando aí com vocês. 3 pontos da clareza, da argumentação e do senso crítico, né? E aí eu vou tentar trabalhar com vocês cada ponto para que a gente esclareça um pouco das dúvidas a respeito disso, né? E a utilização da língua portuguesa, né, adequada da norma padrão também. Então, no estudo do caso, o que é que aparece? Aparece uma situação hipotética, né, referente ao cargo que vocês vão ocupar. O que é que a banca espera? Ela não espera apenas que você escreva bem, ele espera que você tenha uma análise argumentativa, né, que você seja capaz de, a partir de uma situação, né, Grace, oi? Priscila, você vai perguntar? Vou, professor. É porque, como ela falou que no edital já estava argumentativo e a gente trabalhou também textos totalmente conceituais e também uns que a gente tinha que expressar nossa opinião. Então, assim, como já está no edital expresso que é argumentativo, então não é capaz de cair um estudo de caso, você acha que seja somente conceitual, da gente só expor conceitos. É, Ou obrigatoriamente vai ser um caso que a gente precisa argumentar a nossa opinião. no Bem, edital, pode deixa eu falar, só colocar aqui. pode falar. Os casos que vocês tiveram que emitir opiniões, Priscila, são casos argumentativos. Argumentar é isso, é defender um ponto de vista, certo? Só que um ponto de vista técnico. Eu coloquei os casos conceituais apenas a fim de resguardar com um pouco mais de segurança, porque em 2 ou 3 casos da banca, ele exigiu isso. Mas é justamente aquilo que a gente conversou. Eu disse para vocês logo no início, ó, a minha aposta, quase 99%, é que seja um estudo de caso, eu dei o termo assim, problema. O que é um estudo de caso problema? Haverá uma situação específica, haverá um problema específico, que você terá que construir um texto crítico, um texto argumentativo. E é basicamente a estrutura prioritária que eu construí com vocês e que eu vou agora na reta final fazer essa aposta, né? Só corroborando isso aí. Beleza? Pronto, lá no edital tem um quadro que ele diz assim, eu abri aqui no meu celular, que ele diz assim, é o conhecimento teórico e científico sobre a matéria, certo? Na prova discursiva, e clareza na argumentação e senso crítico. Então, quando ele fala em senso crítico,
ele já está expondo aí que você precisa apresentar um ponto de vista, né? É importante vocês saberem que existem os dois tipos de estudo de caso, né? O conceitual, que você vai somente expor as ideias sem se posicionar ali, e o argumentativo também, que é o que cai na maioria das provas, né? No geral, sempre a tipologia textual dissertativa argumentativa é que cai na maioria das provas. Então, o que é que vocês precisam saber? Que para manter a clareza na argumentação, vocês precisam usar algumas estratégias argumentativas, né? O que são estratégias argumentativas? É o modo como você vai convencer aquele leitor sobre o que você está falando, é a forma como você fundamenta o seu texto, certo? No caso de vocês, né, a fundamentação básica do texto de vocês vão ser os dispositivos legais, né, a legislação que vocês já estão estudando, né? Porque o próprio edital diz que não é um conteúdo diferente, é aquilo que vocês já estão estudando de acordo com o anexo que está lá. Então, assim, o que é que eu oriento que vocês façam na introdução do seu texto? Na introdução do seu texto, não, primeiramente, antes da introdução, é preciso ler o seu problema, né? Ler a sua situação, é, sinalizar as palavras-chave, né? Destacar as palavras-chave, é importante, porque, assim, esse estudo de caso, ele pode vir ele pode vir num texto só, né? Um problema através de apenas um parágrafo de um texto, ou ele pode vir em tópicos, né? Quando ele vem em tópicos, eu acho que é mais fácil para vocês focarem naquilo que precisa ser respondido. Mas é bom saber que ele também pode vir na forma de um texto corrido e você vai precisar delimitar melhor ali o que é que ele quer para que você não fique sem responder nada. Esse tipo de texto, ele deve ser escrito de forma impessoal, né? Apesar de você expressar um ponto de vista ali, você não vai escrever eu acho, né? Não vai escrever primeira pessoa, é terceira pessoa, sempre, né? Então, destacar essas informações, né, que você vai precisar, solicitadas pela banca, que você vai precisar explanar sobre, e depois fazer um roteirozinho, né, do que é que a questão está pedindo. Isso é uma forma de ajudar vocês a não esquecerem de nada, a não esquecerem de abordar nenhum aspecto solicitado pela banca. Então, após isso, vocês vão. Eu concordo com o Rafael que vocês precisam ter uma média, né? Quantas linhas vocês vão gastar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, porque assim faz com que não fique nenhum aspecto sem abordar e também que não fique um texto quebrado, né? Só com introdução e desenvolvimento e uma coisa qualquer no final. Então é preciso estruturar, né? Fazer lá o rascunho para sequenciar as ideias, né? Quando eu falo de sequenciar as ideias, é importante que vocês respondam de maneira roteirizada, o que eu quero dizer, na sequência lógica das perguntas, né? Ele traz o problema e apresenta alguns pontos. Então, para manter uma organização nessa argumentação, vocês apresentem isso numa sequência lógica, né? Cada item que você vai abordar na ordem que ele está apresentado na questão. Então, começando pela introdução, né? Eu sugiro que nenhum texto, mesmo estando lá a questão, mesmo você sabendo que o seu examinador já sabe do que se trata, você deve apresentar o problema no início do texto. O que é isso? É de forma resumida. Você não vai copiar o que está lá na pergunta. Você vai apresentar aquele problema de uma forma resumida, concisa, né? E assim você vai fazer a sua introdução, partindo do pressuposto que seu examinador nunca viu aquela questão, certo? Porque o texto, quando ele é bom, quando ele vale por si mesmo, o leitor tem que entender a partir do que você escreveu e não do que está lá na questão, né? Então, você vai fazer uma introdução, né? E aí vai apresentar um pouco daquele problema de forma concisa na introdução. Vai fornecer o contexto necessário para que o leitor entenda a sua situação, né? E aí, nos parágrafos seguintes, né, no desenvolvimento, como eu falei anteriormente, vocês devem manter a ordem lógica das questões trazidas na questão, né? E, como a argumentação é um texto de convencimento, né? Você deve convencer
o leitor de algo, né, que a sua opinião, que o seu ponto de vista ele é válido e que você está dominando, né, aquela situação, aquele conhecimento, você precisa fundamentar isso, né? E como é que você vai fundamentar? Através dos dispositivos legais, né? Existem outras formas de fundamentação? Existem, sim. Mas para o concurso que vocês estão fazendo, né, para a linha que vocês estão seguindo, então a legislação é o que vai predominar nessa fundamentação. Se tiver algo além disso que você possa usar para fundamentar o caso também, que pode existir, então vai ser um bônus para vocês, né? Porque o examinador ele vai estar lá com uma tabela, né? Quando ele for ler o seu texto, ele vai estar lá com a tabela e ele vai ver quais pontos que você atingiu naquele texto. E quando você traz algo além daquilo que os outros candidatos já levaram, né? Então você tem um destaque ali, né? Então é isso. Você vai fazer um roteiro e vai fundamentar as questões. Vitor Henrique tem uma dúvida, pode falar. É, professora, com relação à introdução, que eu não entendi muito bem, você poderia repetir novamente, por gentileza? Sim. Então, a introdução é a apresentação do seu texto, é o momento que você vai contextualizar o seu texto. Então, você deve apresentar de forma concisa o problema que foi trazido na questão, certo? De forma concisa e impessoal, né? Falar do problema e nos outros parágrafos você vai apresentar seu ponto de vista e a solução desse problema, né? A forma como você trata esse problema, como você entende que é a solução desse problema. Consegui ser clara ou ainda não? Conseguiu. Muito obrigado. Certo. Então é isso. Você vai partir do pressuposto que o seu leitor não, não tem uma questão anterior. Então você vai trabalhar o problema, as ideias que foram apresentadas no problema, e no desenvolvimento você vai apresentar seu ponto de vista sobre isso. Alguém perguntou aqui. Podemos trabalhar conceitos na introdução? Pode trabalhar, desde que você não fuja da proposta, porque vocês têm poucas linhas, né? São 30 linhas. Para alguns são poucas, para outros são muitas, né? Para quem tem mais dificuldade na escrita, acha que são muitas linhas. Mas é importante que você contextualize, né, na introdução, que você traga a situação. Eu vi que vocês fizeram um estudo do caso sobre uma unidade de conservação no estado de São Paulo, não é isso? Não sei se todos fizeram aqui, mas ali naquele caso, né, dessa unidade de conservação, ele traz um problema lá no estado de São Paulo e ele fala dos dispositivos legais para resolver isso. Então, é ideal que vocês iniciem o texto apresentando essa situação e as vias, os meios que essa situação vai se encaminhar para ser resolvida, né? Aí, nos parágrafos seguintes, vocês vão desenvolvendo as ideias fundamentando com a lei. Podemos iniciar a introdução com o artigo da Constituição? Pode, se couber na situação que tiver lá, né, para você. Eu sei que a Constituição, ela aborda tudo, né? Mas, assim, veja se vai ser... vai depender muito do estudo do caso que tiver lá, né? Vai ser realmente algo que vai acrescentar no seu texto. Mas você pode citar, é uma forma de fundamentar seu texto, né? É só que a introdução não deve ter só uma citação, no caso, né? Deve ter também a apresentação do problema, ali no início. Pronto, tenham cuidado para não fugir do tema, né? Eu sei que é uma coisa que pode parecer óbvia, mas às vezes é um assunto que você tem muitas coisas para falar e você pode acabar se perdendo da ideia principal ali. Por isso que é importante fazer um roteiro para que você não se perca. Alice, quer falar alguma coisa? Isso, professor, essa questão de mencionar o problema no texto, necessariamente ela tem que ser mencionada na introdução, porque eu venho colocando, eu venho relacionando, sabe, o problema na conclusão. No caso, está falando da solução, não é isso não? Não é a solução não que você está falando? Eu relaciono o problema da questão, eu cito, no caso, né, o problema da questão na conclusão. Entendeu? Aí essa menção que você comentou aí tem que ser necessariamente na conclusão, eu tenho que citar o problema ou na introdução. Veja, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai escrever, você vai falar sobre um problema, não é isso? E como é que você vai citar o problema só na conclusão? É isso que eu não estou entendendo.
Porque você já vai Não, partir de um problema, não é isso? não, por exemplo, eu vou falar, a questão traz um problema sobre o caso de José, por exemplo. E Certo. aí, esse caso, eu tenho que mencionar o caso de José, que a questão traz, relacionando com o tema de direito ambiental. Necessariamente na introdução eu posso citar na conclusão. Então, você cita na introdução para contextualizar o seu texto, para apresentar a situação ali. Na conclusão, o ideal é que você solucione isso, solucione o problema, né? E você aponte medidas que você acha, né, que vai solucionar. Apesar de que o estudo do caso ele tem vários aspectos, né? Então, alguns vocês já vão falando ao longo do texto. Mas o que eu quero dizer é que o problema você tem que apresentar para você poder discorrer sobre ele, entendeu? Então, você apresenta de forma geral no início do texto e no desenvolvimento você vai fundamentando, discorrendo sobre ele. Na conclusão, você vai fazer uma retomada, né, do que você já elencou antes e vai emitir um juízo de valor, né, uma opinião finalizando aquilo tudo. Ainda Entendi, está obrigada. confuso? Entendeu mesmo? Entendi. Glésia? É sobre o mesmo questionamento de Alice. Certo. Nós estávamos construindo estudos de caso justamente desse jeito, apresentando conceitos para delimitar o tema e conceituar a partir dos questionamentos, e só no final emitia um ponto de vista trazendo o problema, dizendo que por tudo que nós apresentamos nos parágrafos anteriores, a opinião acerca daquele problema era aquela. Entendi. E Só não emitir a opinião no final, né? como Vocês só estavam emitindo a opinião no final, não é isso? E, e, e do início até o desenvolvimento, só apresentando os conceitos. sim, Então, como o edital de vocês pede ponto de vista e senso crítico, o ideal é que vocês já vão tratando isso no desenvolvimento, né? Apresenta as ideias no início, né? Pode apresentar conceito, pode apresentar o problema. E do desenvolvimento para a conclusão, vocês já precisam fundamentar apresentando o ponto de vista, entendeu? É o ideal. Por quê? Porque se você ficar só expondo as ideias, na introdução, no desenvolvimento, ele vai ficar com uma característica mais expositiva, entendeu? E por isso que você precisa, argumentar, expor seu ponto de vista, né? Porque lá no edital, se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir, né? Mas quando esse edital tem dizendo lá, senso crítico e argumentação, né? Então, é expor um ponto de vista. Se é expor um ponto de vista e argumentar, então o ideal é que você vá fundamentando, vá explorando a parte argumentativa, senão seu texto vai ficar expositivo, né? Se a banca quiser um texto expositivo, aí você pode direcionar e fazer mais, só conceituar mais, mas ela quer ver sua capacidade de análise naquela situação, né? Não Ô somente os Grace, conceitos. Oi, Grace, Rafael. deixa eu lhe situar. Por que que eu ensinei eles a construir assim? Porque as próprias perguntas que serão feitas no caso, eu Sim, vou espelhar aqui um caso para você ver. As próprias perguntas que serão feitas no caso já vai exigir a eles conceituarem, que eles defendam conceitos X ou Y. O caso em sim, si, o problema em si, será apenas uma base contextualizadora. Como? A partir do momento que ele der uma situação que envolva uma interferência, por exemplo, em unidade de conservação ou em área de APP, ele já vai direcionar a pergunta, querer saber o que é aquilo. sim. Entende? Por exemplo, se ele perguntar, se ele der uma situação de um empreendimento intervindo em APP, exigirá deles que eles respondam, conceituem o que é a APP, o que é essa área. Porque, diferentemente de um caso geral, de uma redação dissertativa, nesse estudo de caso, os conceitos técnicos
de certa forma, já trazem ponto de vista, já trazem análise técnica, entende? Sei. Por isso que no primeiro parágrafo, no segundo, eu deixei que eles respondessem basicamente a parte central do caso, iniciando, delimitando o tema. Se o examinador perguntar, por exemplo, o que é algo relacionado à APP, essa área está em uma lei específica. Não é em qualquer legislação ambiental que eu encontro conceito ou algo relacionado à APP. É uma lei específica. Qual é a lei? O Código Florestal. Então, haverá necessidade deles responderem isso também. Aí por isso que eu disse que eles deixassem para, eventualmente, falar diretamente do caso no final do texto. Porque antes mesmo, eles já estabeleceriam conceitos técnicos. Foi basicamente essa premissa que eu utilizei. Entendi. É importante a gente alinhar aqui para não confundir também a cabeça deles, né? Uhum. Então vai Sim. ficar confuso. Porque o senso crítico, ele já vai estar inserido dentro desses conceitos técnicos, que eles terão que apontar. E não é um caso em que, não é uma situação em que é um problema único, uma questão contextualizatória. Por exemplo, um tema relacionado à globalização, algo nesse sentido. São conceitos eminentemente técnicos. É porque Eu não quando ele escolhe a forma como deve acontecer aquela situação, ele já tem o conhecimento da lei, né? E ele toma um direcionamento a partir desse conhecimento técnico, né? De que você está isso, falando. mas Então, essa... eles vão ter que expor o conhecimento técnico. sim, sim. Exigirá deles isso. Então, é a parte que eu chamo de fundamentação, né? O conhecimento técnico, né? Que é fazer Uhum. a escolha do ponto de vista, né? Naquela situação, e usar o aparato da lei para fundamentar do conhecimento técnico, entendeu? É isso que eu estou falando. No caso, esse conhecimento técnico, ele vai servir para fundamentar o ponto de vista de que naquela situação deve tomar atitude X e não Y, entendeu? Isso. Então, eu pedi que eles expusessem primeiro os conceitos técnicos, trabalhassem respondendo os conceitos técnicos, e ao final do texto, se fosse pedido, eles respondessem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Espera aqui. Um padrão de resposta. Aí, Rafaela botou, poderia dar um exemplo de como fazer essa fundamentação? Então, Rafaela, à medida que você vai citar que o que deve ser feito, eu não tenho domínio dessa parte ambiental, mas vamos dizer, é necessário desapropriar alguma área, né, protegida. Então, você vai apontar esse ponto de vista e vai fundamentar com a lei, porque de acordo com a lei tal, né, é, isso deve ser feito. Isso, fazendo referência à lei, que é como você vai tornar o seu argumento de autoridade, né? Vai sair daquilo que é um conhecimento pessoal e demonstrar o seu conhecimento técnico, né? Na forma da lei. É isso que vai dar respaldo ao que você está falando. Você não está falando por falar. Você está dizendo que aquilo deve ser feito porque você tem o respaldo da lei, você tem o conhecimento técnico e o respaldo da lei. Professora, com licença, eu quero tirar uma À dúvida vontade. quanto à estrutura visual do texto, vamos dizer assim. Geralmente a gente é recomendado a escrever por parágrafo, né, o mesmo número de linhas, assim, para ficar bonito, né, bem estruturadinho. Mas Organizado, né? isso é mais organizado, mais atrativo, né, visual. Mas eu Sim. queria saber se qual diferença de linhas entre parágrafos é aceitável, por exemplo. Você faz todos parágrafos de 6, ou, por exemplo, 2 com 6, 2 com 5. Eu sei que sempre atendendo ao mínimo ao máximo, mas deu para entender a pergunta, a dúvida? Deu para entender. Eu acho Obrigada. que 6 linhas é assim, o número ideal. Vocês precisam só ter cuidado com a questão dos períodos, né? Porque às vezes vocês, vou falar assim, vocês, viu? No geral, escrevem um parágrafo só, sem colocar pontuação, né? E fica aquela coisa cansativa, mas eu acho que o número de linhas, se tiver bem escrito, né? E não sendo longo demais, que eu acho que 8 já é um pouco mais longo, né?
eu acho que não tem problema não. Essa coisa assim é, tão encaixada, né, do número de linhas. É só para vocês não perderem a quantidade que vocês precisam escrever, né? Não passarem, né? Nem fazerem também muito menos, né? Porque tem que ser no mínimo 20 e no máximo 30. Então, é se organizar para poder caber ali. Mas pode ser que um parágrafo seja um pouco maior do que outro, não tem problema. Ou menorzinho, por exemplo, algum com 5, mas tudo bem também, É, digamos. sim. Tranquilo, não O interfere importante é muito, que não, né? você. Não, o importante é que você escreva bem, né, da forma adequada e que você responda o que a banca deseja, né? Que você esclareça, faça análise do que a banca está pedindo. Entendi, professora. Muito obrigada, viu? Disponha. Professora, então, no caso, assim, nos dois parágrafos, digamos, nos intermediários, que vai ser onde vai ficar a fundamentação, a gente pode iniciar, digamos que o estudo de caso venha com itens, né? ABC. A gente Certo. pode começar a responder cada item, emitindo a nossa opinião e, posteriormente, fundamentando baseado na lei. Porque, Sim, na verdade, a gente não foi orientada a botar a nossa opinião. A gente foi orientado a responder basicamente de forma técnica, né? Então, na verdade, o ideal é que a gente emita a nossa opinião e, posteriormente, no mesmo parágrafo, né, consequentemente, depois da opinião, botar o embasamento, no caso teórico. é importante ter embasamento, é fundamental, né? E o ponto de vista, exatamente, isso mesmo. Tendo sempre o ponto de vista na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa, né? Sempre na terceira pessoa. E também, por exemplo, né? Eu vi alguns textos de vocês. Aí, um texto que começa assim, respondendo sim, não, né? Então, não é adequado, né? Você tem que redigir do início, né? Isso que eu quero mostrar também. Que eu sei que tem as perguntas, mas você vai ter que apresentar em forma de texto essa resposta, né? Partindo do pressuposto que não há aquela pergunta ali. Alguém perguntou se dá para seguir a estrutura da redação do Enem. Não, é um pouco diferente. Está dentro da forma dissertativa argumentativa, mas o Enem ele tem outras Ô, solicitações, né? Grace, você consegue autorizar que eu compartilhe aqui uma coisa para eu te mostrar aqui? Eu autorizo, com certeza. E você pode também, né? Se eu Não, estiver mas destoando aí, você pode. porque veja, eu estou entendendo o seu raciocínio. O, o que ele vai exigir, o que ele vai querer mesmo, é porque eu estou aqui com um padrão de correção o que ele vai querer é especificamente os conceitos técnicos. Por mais que ele tenha colocado aí essa exposição crítica, eu aconselhei eles que expusessem eventualmente, não um ponto de vista, né, mas uma conclusão, ou afirmando ou negando essas hipóteses no final do texto, porque na análise corretiva, ele vai esmiuçar passo a passo os conceitos que estão lá. Se, com a construção teórica, eles eventualmente colocarem linhas e não tiver lá dentro do parágrafo cada elemento conceitual, ele pode cortar, ponto. E aí, se eles começam, por exemplo, com a introdução dando o ponto de vista e para depois estruturar, eu tenho um receio de que eles não consigam trazer todos os conceitos técnicos que possam ser exigidos. Se você me permitir, consegue aí que eu. Deixa eu ver se você tem que autorizar ou permitir, ou eu compartilhar. Ah, aqui não apareceu nada para mim. Não, você. Ah, porque acho que tem que autorizar. Não sei se. Eu vou te mandar aqui. Eu vou te mandar. Você compartilha. Chegou aí? Recebi aqui. Deixa eu Você consegue colocar. compartilhar? Deixa eu mandar aqui, porque o WhatsApp não está aqui não, no computador. Veja. Aí acompanhe comigo aí a resposta. O que é que ele diz? Olha, ele diz assim: espera-se do candidato
1, tá vendo o item 1? O item 2, tá vendo que tem a numeração o item 1, o item 2, o item 3. Tá vendo aí? Porque cada um desses itens aí é o elemento conceitual que ele quer que aborde. De certa forma, esse conceito já está, com o estudo de caso, eles já estão emitindo um ponto de vista. Porque nesse caso aí, ele dá uma situação da criação de unidade de conservação, pede qual é essa unidade de conservação. Ele dá as características. Então, a partir do momento que ele conceitua dizendo que a unidade de conservação é um parque nacional, ele está atendendo aos dois critérios. De certa forma, está sendo crítico, ou está emitindo juízo crítico, e está respondendo ao elemento técnico. Então, por isso que eu indiquei que eles analisassem o caso, utilizassem o primeiro parágrafo para delimitar o ponto específico. Se é uma questão voltada para o Código Florestal, então, determine, diga isso expressamente, qual é a legislação de regência daquela matéria. Qual foi a pergunta? Qual é o tema central? É intervenção em uma área de APP? É uma situação que envolve um APP? Conceitue tecnicamente a APP. E aí vá respondendo as perguntas. E dentro da resolução, da resolução, eu ainda orientei que eles poderiam fazer uma referência com o caso, e referenciando. Mas, ao final, haveria necessidade de emitir o juízo conclusivo. E o juízo conclusivo, na legislação ambiental, ou permite a situação concreta, ou nega lá a situação concreta. Porque é dessa forma que é emitido os pareceres conclusivos. Entendeu? Então, por isso que o texto estava lá, da forma que eles construíram. Aí a pergunta é, da forma que eles construíram, você atende ou a gente tem que fazer essa mudança que você está propondo? Seria Ô, essencial. Rafael, eu estou tentando ler o documento que você me mandou aqui. Esse documento, ele é da banca? Esse daqui? Ou Esse é é esse é um estudo de caso em cima, ah, entendeu? E abaixo é o que ele exige. Aqui eu utilizei só um exemplo, mas entendi. esse é o padrão de todos os estudos de caso que eu consegui, inclusive da OCP. Esse estudo de caso aí, o edital também é semelhante. É da banca Certo. Essência. Pronto, como a turma já tem um padrão, né, de construção do texto, então, assim, o que eu oriento é que, na conclusão, não deixe de expressar o ponto de vista, né, já que a introdução e o desenvolvimento vai ser mais técnico, né, vai ser mais a fundamentação teórica, que, na conclusão, coloque o ponto de vista. Com base Entendeu, nos Rafael? elementos que eles expuseram no texto. É, é. E se a gente fizesse uma pequena mudança na introdução, ao invés deles só delimitarem, fizessem também uma correlação, digamos assim, introdutória, analisando o caso. E também na conclusão Então, reforçar. a minha orientação aqui para eles era a da leitura do caso, né, selecionar as palavras-chave, apresentar brevemente de forma concisa ali e direcionar na introdução aquilo que ele vai tratar depois, né? Os aspectos, as vias resolutivas no caso do caso hipotético que eles vão ter lá. E aí, no desenvolvimento, fazer essa fundamentação teórica a partir da escolha do que eles acham que é certo naquela situação, né? Do que é o certo a se fazer ou não. Aí, como você está pensando assim, no número de linhas, né? E na quantidade de fundamentação que eles precisam fazer, então deixar o ponto de vista evidente no final. Entendi. Show. Vocês conseguiram sintetizar, pessoal? O que é que a gente vai mudar, então, até para se aproximar mais do que ela está pedindo, o pessoal da minha turma? Nós vamos exercitar na semana, durante. Na introdução, ao invés de delimitar o tema ou a legislação de base, nós vamos fazer
uma introdução fazendo a correlação com o caso apresentado, expondo os argumentos que a gente vai defender no desenvolvimento, De forma breve. de forma sucinta, basicamente Sucinta. isso. Ao invés da gente pegar o primeiro parágrafo para expor e delimitar a legislação ou o tema principal, a gente faz dessa forma. Vocês conseguiram compreender? Priscila, que está com a mão levantada. Sim. Sim, professor. Fiz, fazemos essa mudança básica, certo? Fazemos essa mudança básica. Ao invés de delimitar, por exemplo, é um caso sobre área de preservação permanente, beleza? É uma situação que envolve intervenção em área de preservação permanente. Ao invés de utilizar o primeiro parágrafo para delimitar fazendo referência a o Código Florestal, que é o tema do Código Florestal, a gente faz uma breve introdução correlacionando o caso e expondo o que é, as situações que a gente vai desenvolver lá nos 2 parágrafos seguintes no desenvolvimento. E, para concluir, a gente vai emitir o juízo afirmativo ou negativo. O juízo crítico, que o caso pede lá. Exemplo, se for uma hipótese de supressão de vegetação em APP, a gente vai responder lá ao final. Se é possível, se não é possível, tendo por base os conceitos que a gente trabalhou nos 2 parágrafos anteriores. Seria basicamente isso, Grace. Poderia ser dessa forma. E quem conseguir manter essa estrutura que Grace está orientando, parágrafo por parágrafo, fazendo a correlação, pode construir também. Tá certo, Ana? Marília perguntou aqui no chat, né? É dessa forma, assim, que eu explanei, né, para eles, no caso, apresentar os conceitos técnicos, argumentando, relacionando ao caso concreto. Eu acho que assim também funciona, seria isso também. E como o Rafael está falando, que a questão, né, que eu não tenho domínio, que é essa questão técnica, né, que vocês estão estudando e que ele sabe que é extensa, né, que ele tem o receio de que vocês não consigam colocar tudo isso no número de linhas que a banca, né, está propondo, então também é uma outra forma, né, de fazer, E tem outro ponto, colocando Grace. o ponto de vista no final, né? Isso. Quando a gente começou, eles fugiam muito do que estava sendo perguntado. Sei, Exemplo, se ele vai dar uma situação envolvendo área de preservação permanente, APP, sei. essa situação ela tem vários conceitos relacionados a ela, entendeu? O que é, quais são as espécies de APP, como é que eu posso intervir, mas não é Sei, tudo sobre o meio ambiente. Então, sei. alguns deles estavam fugindo. Eu estou falando de APP, então se eu trouxer aqui um conceito sobre meio ambiente, que o meio ambiente deve ser protegido, esses conceitos Entendi. generalizados, entendeu? Sei. Então, isso o examinador ele cortar. Então, o meu receio também foi Hum. isso. Olha, vamos centralizar e vamos ser Tem que objetivos. centralizar a ideia, né, para que ele não, como eu falei Isso, antes, quando a gente conhece muita coisa sobre algum tema, a gente tem uma tendência de querer falar tudo, mas aí exato. tem que se Aí, ater ao que a questão quer, né? aí, o que foi que eu fiz? Para vocês não fugirem, então vamos pegar o primeiro parágrafo e amarrar como se fosse uma âncora. Por Sei, quê? Se você está dizendo que APP é um tema relacionado ao Código Florestal, você não vai falar, por exemplo, de crimes ambientais, que não tem nada a ver no texto. sim, Entendeu? Mas sim, dessa forma que você pontuou, e aí eu acho que é uma forma que vai fortalecer mais a estrutura gramatical, a gente pode juntar. O primeiro parágrafo, pessoal, só reforçando. Utilizamos para quê agora? Parafrasear uma breve contextualização, vou utilizar esse termo, isso, contextualização do problema. exato, Certo? Essa contextualização ela vai anunciar as teses que vão ser abordadas e defendidas no desenvolvimento. Beleza? E no último parágrafo, a gente vai utilizar eminentemente para fazer uma conclusão crítica. O que é uma conclusão crítica?
a defesa do ponto de vista que você terá que fazer. Esse ponto de vista, o seu argumento já vai lhe dar. Se vai ser algo favorável, permitindo, ou se vai ser algo proibindo, não permitindo. Ah, se for uma questão que envolva um crime ambiental, uma infração ambiental, você vai concluir dizendo se a situação ela enseja uma infração ou não enseja uma infração. Seria dessa forma, Grace, conseguiríamos estruturar atendendo. Sim, conseguiria, sim. Quem está acompanhando a turma subjetiva, principalmente, conseguiram raciocinar a alteração pequena, a alteração que a gente vai fazer? Ô, Rafael, então no caso a gente faz um. Não só fica na parte da delimitação do tema, né? Faz aquela correlação também com a situação, não é isso? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, alguns também já estavam fazendo. É só você fazer aquela construção e você pode trabalhar com eles. Grace, como é que a gente faz isso no primeiro parágrafo? Como é que seria uma construção básica no primeiro parágrafo? Também pode acontecer. A Alice está perguntando se precisa ser no parágrafo todo, não poderia conceituar e referenciar de forma conjunta. Pode também. É Pode porque também. Rafael deu uma outra sugestão baseada no que vocês já estavam treinando, né? E no que ele Isso, conhece também de outros estudos de caso que ele já acessou. Professora, exatamente. Oi. eu estava apresentando o meu caso da seguinte forma: eu estava fazendo na introdução a representação do caso, mais os comandos, certo? E aí no desenvolvimento eu estava discorrendo sobre esses comandos, e na conclusão eu estava fazendo todo o fechamento do caso, fazia o resumo. Só que aí eu estava com uma dúvida sobre, na introdução, sobre apresentar esses comandos. Se era da forma exata que que estava sendo apresentado na prova, ou se seria só um resumo, porque minha introdução estava ficando muito grande. Não, seria só um resumo mesmo. Desde Só que um você resumo. trate todos os aspectos ao longo do texto, né? Certo. Mas dessa forma que eu estava apresentando na introdução, que é sobre representar o caso e depois apresentar de forma resumida esses comandos, é dessa forma mesmo? É, ideal. Desde que você fundamente, né? Certo. E aí, na primeira linha, eu estava apresentando, como eu falei, do artigo 225, né? Que todos têm direito ao meio ambiente, fazer um resumo e depois eu vinha, contextualizando o caso. Ou não seria interessante eu utilizar o artigo que eu falei? Ô, Carolina, é justamente isso. Não, o caso vai envolver uma situação específica. É uma questão Sim, específica que pode ser algo relacionado tanto à legislação da ADEMA, porque o edital diz sim, que pode ser uma das situações da ADEMA, ou algo relacionado a uma legislação ambiental. Essa estrutura que você utiliza, ela serviria de base se fosse uma redação nos moldes do geral. Enem. Aí a professora Grace poderia, mas não é esse o ponto. O estudo Sim, de caso é uma análise técnica. Ele pede que você tenha clareza, concisão, porque é um texto padrão. Mas essa certo. parte aí você perde, primeiro que você perde espaço, você perde Sim. e segundo, que você vai trazer um conceito general ou geral superficial que você não vai desenvolver e nem vai precisar, porque ele não vai perguntar nada relacionado, por exemplo, à natureza do meio ambiente. O Mas nesse artigo caso, o senhor está se referindo à questão do artigo ou da fundamentação, da representação do caso? do artigo, você Ah, utilizar certo. esse Então, eu artigo, retiro o artigo, né? a citação é ele. Inicialmente. A citação Sim. é ele. Certo. Até porque não está no edital as regras constitucionais sobre o meio ambiente. Certo. São legislações específicas. Em nenhuma lei do edital há esse conceito sobre o meio Não, ambiente. porque eu tinha visto alguns professores na internet falando sobre a gente utilizar a referência de algum autor, de algum artigo na introdução. Não, você vai referenciar a lei. Se ele perguntou Certo. É, algo mais é porque fundamental. como o edital já diz que é de acordo com aquele conteúdo que está lá, né? Você vai referenciar aquilo que foi solicitado para você Certo. estudar já, né? Entendi. Perfeito. Tá bom, Perfeito. obrigada. Ao Priscila estava há um invés, tempo com a mão levantada e eu não dei a... Não, era Já de outro passou, assunto, não era sobre isso, não. Depois, no meio do caminho, a gente vê qualquer já coisa tirou para a mudar o. dúvida. Tá certo. Não, era sobre essa questão de sigla, de
algumas coisas assim, porque eu estava vendo alguma coisa de redação até oficial, estava na dúvida desse negócio assim de colocar o nome do órgão em letra maiúscula, poder público se pode em maiúscula, então essas coisas às vezes quando a gente vai escrever, a gente fica na dúvida se é maiúsculo, minúscula, se é adema com tudo maiúsculo, se é adema só com a primeira letra maiúscula, essas Pronto. questões assim, se Excelente anular pergunta, alguma. Grace. Eu dei algumas dicas, mas aí eu vou dizer agora. Essa parte, se você puder esclarecer mais para eles. E, pessoal, agora me desculpe, vale o que ela disser agora, viu? Porque eu dei dica também como aluno. Então, toda essa Sim, parte que a Priscila perguntou, pode escrever com letra maiúscula, pode abreviar, não pode abreviar. Aproveita e note agora o que é que ela vai dizer, o que é que você pode escrever, o que é que você não pode escrever, certo? Que aí fica pacífico tudo. Compreenderam? Sobre a estrutura, vou reforçar novamente para finalizar aqui essa parte. Ficou claro como é que a gente vai mudar, fazer essa mudança, somente essa mudança no tópico inicial? Sim. Professores, né? A minha questão é se a gente já precisa, na introdução, dar um ponto de vista, mesmo que breve, da conclusão, já que vai apresentar o problema, é, anunciar uma tese do que será desenvolvido nos outros parágrafos e, a partir daí, já dizer qual seria o desfecho. E no final, fazer vamos dizer assim, um parágrafo que esclareça de forma mais esmiuçada, mas na introdução já deve, de alguma forma, dar uma resposta para a pergunta do caso. Você vê problema Rafael. nisso? Então, se Oi? você conseguir e não quebrar a coesão e a coerência, ou você vê problema? A pergunta dela é sobre apresentar a opinião dela já no começo, não é isso? É, Não, é porque você vai defender Sim, depois, né? Você vai provar argumentando depois, né? Mas desde que não seja de uma forma direta, seca, né? Contextualizando, né? Identificando os pontos que vão ser tratados. Aí você pode emitir, sim, uma opinião, mas aí depois você vai provar com argumentação, né? Do seu ponto de vista, no caso. Anderson está perguntando uma coisa aí, Anderson Rodrigues. Pergunte no microfone, pessoal. É melhor que você escuta. Bom dia, professor, bom dia, professora. Bom Veja dia. só, eu dei uma olhada nessa banca também com o professor, ele passou dois tipos de caso para a gente. Foi um Certo. caso com essas perguntas, né, onde a gente tem que responder, ele dava o contexto lá, a história, aí tinha A, B, C, ou 1, 2, 3. A banca Certo. pode vir nesse tipo de formato, ou pode vir só a história, correto? Mas a minha Exato. pergunta é, se o estudo de caso vier como a gente já estava fazendo, como o professor Rafael estava orientando, ele dava a historinha e vinha ABC, para a gente responder o estudo de caso. Logo no primeiro parágrafo, na introdução, a gente vai contextualizar, um exemplo, falar um pouco fala do SNUC. E caso ele pergunte, faça nas perguntas, quais as unidades de conservação, de proteção integral ou de uso sustentável, tal. Aí vamos dizer, no caso, aí na introdução, a gente já vai colocar o que a gente vai contextualizar nos parágrafos seguintes, mas essa conclusão aí, uma coisa que eu vi que alguns colegas estavam falando, né? Vamos dizer que a última pergunta, que seja a 3 ou a pergunta 4 desse estudo de caso, ele faça lá a pergunta: a nossa conclusão vai ser de acordo na resposta dessa última pergunta ou vai ser de todo o contexto? Anderson, você responde a última pergunta e depois você Certo. deixa evidente através do seu texto, né? Que aí é onde Uhum. entra também o uso dos conectivos, que você está Certo. concluindo o seu texto, né? E aí você dá uma ideia Uhum. geral sobre o que você já foi Perfeito. falado, mas você pode responder esse tópico, né? No último parágrafo e depois concluir o seu texto, Perfeito. certo? Agora, Porque, Grace, veja, deixa eu só forçar pode aqui, falar, viu? professor, pode falar. O que não pode, inclusive a causa de zerar, é você responder letra A, letra B Isso, e É, letra C e letra D. Isso não pode não, viu? certo. Tá todo mundo ciente, né?
Isso. É um texto, não é uma questão subjetiva. Ah, ele colocou lá em ordem, A, B, C, D. Ele pode colocar dessa forma para dar ênfase ao que ele quer saber. Ele está dando ênfase, olha, eu quero que você me apresente isso, eu quero que você me apresente aquilo, mas você não vai escrever um texto, o primeiro parágrafo, letra A, letra B. Não é isso não, viu? Todo mundo está ciente disso, né? Estamos. Não é assim. Rapidinho, Você pode outra me coisa, corrigir, professor, rapidinho. porque um colega já fez uma redação assim e ele foi reprovado, zerou lá no concurso da Bahia. Por quê? Se é um texto, tem que ter características de texto, conectivos, sequência de ideias, nada relacionado a isso. Beleza? Professor, uma última pergunta. Em relação a esse ponto de vista, esse senso crítico, lógico que tem que ser de uma maneira, de forma impessoal. Como o professor Rafael, ele nos orientou e eu vi que está de acordo com os padrões do edital, para que a gente responda esse ponto de vista, esse senso crítico, um exemplo, de acordo com a legislação, não é isso? Porque teve até alguns colegas que chegou para mim e falou assim, não, eu vou colocar o ponto de vista, o senso crítico com aquilo que eu acho. Aí eu orientei assim, olha, a gente tem que ver como é que o professor Rafael nos orientou. Não é como a nossa opinião, mas a opinião técnica do estudo que a gente vem fazendo. Porque senão eu acho que a gente vai perder ponto. Mas então tem que ser um exemplo. Vamos dizer que eu não que ela faça uma pergunta lá sobre o Snook, dizendo que uma tal situação, e a gente sabe que, de acordo com a legislação, aquilo não permite. Aí eu posso ser, o meu ponto de vista e senso crítico pode ser, de acordo com a legislação brasileira, posso citar o Snook e tal, a legislação traz isso, isso e isso. No caso, eu estou contradizendo aquilo que ele fez na pergunta. Pode ser assim? Não sei se eu entendi bem sua pergunta. O que ele tá perguntando, Cris, eu já expliquei. Pessoal, vê, eu vou ser bem assim, claro. Quem somos nós para emitir ponto de vista do que eu acho, do que eu devo fazer? Ele não vai querer saber a nossa opinião pessoal. Ah, sim, Ninguém. Ó, a autoridade, nesse caso, conforme a professora falou, o seu discurso ou o seu texto terá autoridade se tiver embasamento técnico, científico. exato. E o embasamento técnico e científico não é a sua opinião, não é a sua conclusão, é o que a lei está determinando. O que é Exato. que ele vai querer que você faça? Que você correlacione a situação concreta ao que a lei determina, utilizando de um padrão técnico. É isso. Então, nada de você colocar o seu sentimento pessoal ou a sua visão pessoal, ou mais, você achar que a sua visão técnica é a visão correta. Não. É o que a lei está determinando. De acordo com o que você vai defender da legislação, você vai poder emitir o juízo final, ou a avaliação final, se é ou não pertinente ali o caso. Certo? Até porque se não for de acordo com a lei, também não vai ter o Não, você não vai estar convencimento, né, da completando. argumentação, né? O que eu quero reforçar para deixar a professora finalizar e analisar toda é essa parte. Você ficou claro a construção, o que é que a gente vai mudar? Depois vocês vão perguntar outras coisas. Ficou claro? Assim, Sim ou não? Sim ou não? Ficou. Beleza? É, Pronto. Beleza? Tentando aplicar essa mudança. Exatamente. A gente vai agora nessa semana fazer a mudança. Isso. Quando vocês quando praticar, né? É. Isso, exatamente. Entendeu? E aí, vocês vão praticar e eu vou mandar para a professora também fazer essa análise com base nessa premissa que a gente introduziu agora. É, Eminentemente a análise da construção. Beleza? Quem está lá no estudo de caso vai ganhar essa correção. Fechou? Tranquilo? Porque agora eu saí a professora. Aí, Grace, essas questões de letra maiúscula, abreviação, se você Certo. puder explanar com mais propriedade.
Tá certo. No caso dessa questão de maiúsculas e minúsculas, quando for o sentido, você falou poder público, né? Porque tem poder público, Constituição. Quando for no sentido de federação, né? De um grupo que representa um público, aí você deve grafar com letra maiúscula, né? No texto que vocês estão fazendo, o sentido é esse. Então, essas palavras devem vir grafadas em letra maiúscula, com a inicial maiúscula, né? E sobre a sigla, o ideal é que você escreva o nome do órgão, né? De acordo com a modalidade padrão, é isso. Você deve escrever o nome do órgão e colocar a sigla entre parênteses, né? Eu tinha lido, não sei se, né, é verdade, mas eu tinha lido de uma aula que eu assisti na internet, dizendo, exemplo, ADEMA. ADEMA, como é uma sigla que você consegue ler, você não precisa botar tudo em maiúscula, só a primeira. Aí, Pode exemplo, que eu vou ser. botar o FS. O FS eu não tenho como ler, porque não tem vogal, aí seria tudo maiúscula. Isso procede? Procede. Pode ser dessa forma. Só não pode ser minúsculo. Aí é que não pode mesmo. Tem perguntas aqui sobre conectivos, né? A gente falou de vários aspectos do texto, né? Do desenvolvimento, da introdução, né? Da conclusão também, né? E com base na parte gramatical, né? De adequação à modalidade padrão da língua, uma observação que eu fiz, né? A partir da leitura de alguns textos, essa questão da coesão, né? É, alguns textos de vocês estão um pouco assim carentes dos elementos de ligação do texto, né? Como você vai demonstrar esse domínio, né, da norma culta, apresentando esses conectivos ao longo do texto, né? Os conectivos eles funcionam como para sequenciar melhor as ideias do que vocês estão trazendo, né? Seja para citar a lei, né? Seja para contrapor uma frase dita anteriormente, né? Então, é ideal que vocês utilizem no desenvolvimento do texto, de um período para outro, né? Que vocês usem esses elementos de coesão. Aí alguém perguntou se pode usar na conclusão. Pode usar no texto todo. Normalmente vocês usam menos na introdução, mas no desenvolvimento, na conclusão, é ideal que vocês coloquem os conectivos. Por quê? O que vai é, diferir você de outro candidato é também o domínio da escrita, né? A maioria de vocês, né, estão estudando aí a parte técnica, tem conhecimento, mas a escrita também vai definir essa nota de vocês. Então, aquele que tem mais domínio da escrita, que tem mais vocabulário, que consegue expor suas ideias de maneira mais coesa, então também vai ter uma pontuação aí à frente, certo? Eu vou ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui alguns conectivos. Deixa eu ver aqui. Licença, professora, posso tirar uma dúvida enquanto você procura o arquivo? Pode, sim. Mas, por exemplo, nesses parágrafos de desenvolvimento, no último período ali, a gente pode usar, por exemplo, um logo para concluir, vamos supor, um conectivo de conclusão para concluir Do aquele desenvolvimento, parágrafo. né? Pode. Isso só para Pode ser finalizar, por logo, exemplo. assim, pode. Isso. E aí a gente começa a conclusão, geralmente, com um já iniciando com um conectivo. Mas pode, né? Pode, pode. Ah, tranquilo. Não tem Obrigada. problema, não. Professora, posso fazer a pergunta? Oi. Bom dia. Pode. Bom dia. Quando é que é considerado uma linha inteira? É 50% ou é mais que isso? Uma linha E inteira. sim, vamos supor, você está escrevendo, aí você só coloca um nome corretivo, aí na outra linha você só tem, separou, né? Só colocou tivo, um exemplo. Como é considerada a linha inteira? Em que momento? Ou não é considerada aquela se você não teve todo o preenchimento da linha? Preenchimento da linha. Sim. Vamos supor, você tem 4 linhas. Você está fazendo um parágrafo com 4 linhas, Certo. ou 5. Só que Certo. na quinta linha, você colocou, descreveu uma Só a frase, metade da linha. só metade, ou menos da metade.
É Não, considerado a linha a inteira? linha contada, a linha É linha escrita, contada? ainda que não seja até o final, porque por isso que existem os parágrafos, né? Porque você vai terminar uma ideia para começar outra. Então não faz sentido que você use a linha sem um objetivo, né? Só para cumprir a linha. Então a linha, mesmo pela metade, é uma linha contada, né? Ou menos da metade? É, Não contada. tem. Usou a linha, já está contando linha. Certo. Entendeu? Não tem isso de usar um pouquinho ou usar mais, né? Eu vi lá no edital de vocês que ele fala sobre questão assim de separar muito as palavras, né? Escrever fora da margem. Mas aí eu acho que são casos bem específicos, né? Que às vezes acontece que não acho que seria o caso desse grupo aqui, né? Que é só escrever normalmente, né? Eu acho que é Entendi. só esse problema aí, eu acho que é mas, assim, é uma falta de instrução da pessoa, ou realmente a pessoa não estudou, né? E vai tentar ali engabelar de alguma forma, mas aí isso fica claro, fica evidente. Tá, Jeff, obrigado, hein? Se existe alguma técnica, caso erre alguma palavra, não. A técnica é você revisar o seu rascunho, né? Para que você não erre na folha definitiva, né? Mas se errar, você pode colocar entre parênteses, sem tentar assim, fazer rasura, né? Mas não tem uma técnica, não. Mas, assim, o erro, né? Ele vai ser contado a partir da estrutura toda, né? O número de linhas que você escreveu e a quantidade de erros que vocês têm ali. Eu vejo, assim, que às vezes, não sei se é pressa, né? Que às vezes vocês colocam acentuação na palavra no início do texto e depois vocês esquecem esses acentos e não colocam mais. Então, é bom revisar o texto, ver se está tudo acentuado, porque você tem o domínio da escrita, mas ali a pressa, talvez, de transpor, transcrever a palavra, né? Aí faz com que você deixe de colocar aquele acento. Mas é importante para não ter um desvio contado ali sem necessidade, né? De uma coisa que vocês dominam. E tem uma pergunta aqui. Quando eu escrevo o nome do órgão por extenso e coloco a sigla entre parênteses, da próxima vez que eu for me referir a ele, posso usar? Pode citar somente a sigla, sim. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Ah, deixa eu tentar projetar para vocês alguns conectivos. Professora, antes da senhora projetar os conectivos, uma pergunta. Certo. Em relação a números, então, vamos dizer que assim, vou escrever o número 35. Eu posso só colocar o número ou tem que escrever por extenso? Até o número 10 você deve escrever. A partir Hum, disso, pode ser o número mesmo, hum, certo? Obrigado. Você, no caso, se refere para citar algum dado ou citar a numeração de É, lei. isso. Uma É, relação para o prazo do pouso, né? Ou então da servidão ambiental. isso você Aí, cita o número da lei mesmo. Você não, cita o não são número da números lei. de tempo, do ano, a quantidade de Ah, tempo, de anos. Que pode ser, vamos dizer que seja 35. Aí eu boto 35 ou escrevo 35. não, você bota o número mesmo. Tá, pronto. Coloca o número mesmo. Professora, e valor de dinheiro? A mesma regra? É, número em geral. Ah, tá, ok. A Obrigada. escrita de números em geral. No final de uma linha, caso não caiba, aí eu tenho que separar apenas por ele. Pronto, se você for separar, se não couber, você tem que fazer a separação silábica correta, porque se você separar com a separação silábica equivocada, vai contar como um desvio, né? Então, se você estiver vendo que não vai caber, e aí você já coloca o hífen na parte que vai ficar a separação silábica correta, para não contar desvio, certo? Mas eu acho que ele quer saber, professora, se coloca o hífen em cima e na linha de cima, na linha de baixo ou só na linha de cima? Acho que talvez tenha sido essa a pergunta dele. Só na linha de cima, só na linha de cima. Mas assim, isso não tem um problema, assim, o problema só é errar a separação silábica. Se não couber o hífen na linha de cima, você pode botar na linha de baixo. Você só não pode fazer a separação incorreta, certo?
Deixa eu ver aqui. Vou desligar a câmera rapidinho aqui para ver se eu consigo colocar aqui os conectivos. Pronto, pessoal, aqui tem alguns conectivos que vocês podem utilizar, né, entre um período e outro do texto de vocês. Aí tem alguns exemplos. Todo mundo está conseguindo ver? Tá aparecendo aí? Sim. Aí são exemplos básicos, né? Porque o texto de vocês também não vai ser longo, né? São 30 linhas e é tudo já de forma bem objetiva, né? Tendo que responder a situação. Então, aí são alguns exemplos, mas tem outros, tem números, né? Esses são que são mais usados, né? Mas se vocês quiserem dar print aí, não sei. Poderia disponibilizar essa lista de conectivos para a gente? Posso? Eu vou enviar para Rafael para ele repassar para vocês. Glécia, quer falar alguma coisa? Sim, é porque eu saí da reunião sem querer. Tive um problema no celular. Tinha sido feita a pergunta sobre as letras maiúsculas e minúsculas. Foi respondido sobre isso já? Foi. No caso, quando você vai citar uma instituição como um ente assim federativo, né? Você cita com letra maiúscula. No caso, poder público, constituição, né? Um órgão, né? Que está representando ali a sociedade como um todo. Você grafa com a inicial maiúscula. E no caso de sigla, é o ideal que você escreva por extenso e coloque entre parênteses, né? E aí a Priscila perguntou sobre quando não tem vogal, que você não pode pronunciar a sigla, né? Aí você deve grafar em maiúscula. Me perguntou se isso procede. E pode ser também só com a primeira inicial maiúscula, como o exemplo do caso da Dema, que ela disse que é mais fácil pronunciar, que ela encontrou essa informação. Então, procede também. Você tem alguma dúvida além disso? Ah, alguém já deu print e botou aqui no... É, no caso de poder público, aí a gente vai usar a primeira letra apenas de poder maiúscula. Público já vai ser minúscula. É, No caso de... Eu tinha aprendido, né? Não sei se isso já deve ter mudado, que quando a gente escreve algo relacionado a uma função, é letra minúscula. A gente vai escrever o nome da profissão em maiúsculo e o nome do profissional em minúsculo. Mas aí o professor Rafael falou que quando vai se tratar de função, é para escrever com letra maiúscula. função, no caso, É assim e mesmo? qual função, no caso? O secretário, o diretor, o presidente. Você pode escrever minúsculo esse. Porque o diretor, o presidente, o secretário, ele vai estar ali em determinado grupo, não é isso? Não é a federação. Agora, quando representar a federação, né, que é tipo assim, o Brasil, o estado todo, como um todo, aí você usa grafa em maiúsculo. E se for o nome da repartição? A secretaria de alguma Aí é coisa, ou a maiúsculo. direção? Aí é maiúsculo A o nome da direção secretaria. seria maiúsculo? Sim, Só a primeira letra ou o nome todo? Todas as só a letras em primeira, maiúsculo? só a primeira.
Professora, governador, por exemplo, vai ser com letra, pode ser com letra minúscula, né? Agora se você falar assim, porque às vezes a gente pode citar o governo, mas no caso assim, de sentido do governo federal, né? Aí seria maiúscula. Aí governador já é uma coisa mais específica, né? De uma região, de um local, algo menor, que não representa todo o grupo social, por exemplo. Aí por isso que é minúsculo, né? Que pode ser minúsculo, não é isso? Entendi. Isso. E nesses casos de poder executivo, poder legislativo, poder público, é só o primeiro P que é maiúsculo, né? O P de poder, no caso. Isso. Obrigada. E nas siglas, por exemplo, eu acho que até já tiraram essa dúvida, mas só a primeira letra precisa ser maiúscula, né? Do início da sigla, ou todas? Então, vai depender da sigla, né? Tem, Hum. tem sigla que você consegue pronunciar como uma palavra, certo? E aí você pode colocar só a primeira maiúscula. E tem sigla, como a Priscila exemplificou, ela falou, UFS, a gente consegue pronunciar, mas como não tem vogal assim no meio, você pode colocar, grafar tudo em maiúsculo. Perfeito, entendi. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal. Tem mais dúvidas aí? Professora, tá me ouvindo? Foi. Uma dúvida em relação às perguntas. A gente pode responder em ordem diferente daquele pergunta? Por exemplo, começar pela B, começar pela C, ou tem que ser na ordem? O ideal é que seja na ordem, para ter uma sequência lógica no que você está apresentando, para que o examinador ele não precise ficar procurando a sua resposta. Então, ele já vai de forma sequenciada. Então, o ideal é que você faça um planejamento e um roteirozinho para responder de forma sequencial. Isso aí. Obrigada. No caso, professora. Oi, pode falar. Pronto, tipo, quando a gente erra, então, uma palavra, a gente botaria o erro em parênteses, ou a gente só faz um risco e bota a certa do lado? Você pode botar em parêntese com o risco. Não tem problema, não. Isso não conta muito, não, no exame da banca. O que vai contar é se eu tiver, assim, um texto todo rasurado, desorganizado, com muitos riscos, né? Agora, se está arriscado, se está em parênteses, não tem problema, desde que você deixe ali da forma menos poluída possível, né? Não polua tanto o seu texto. Mas isso não é tão importante, não. Só se acontecer de uma forma repetida, né? De que deixe seu texto desorganizado. Por isso que é importante evitar. Obrigada. Professora, Sim, em relação à separação, eu não entendi muito bem. No final certo. da linha, se não couber colocar o hífen, eu coloco na linha de baixo? O que eu Ou, quero ou sou dizer. obrigatoriamente colocar em cima? Não, você pode botar na linha de baixo. O que eu quero dizer, por exemplo, a palavra, vou botar aqui no chat, a palavra gato, certo? Aí, se você botar assim, tracinho com o O embaixo. Aí você vai receber um desvio, né? Vai ser descontada a sua pontuação como desvio, porque quando não couber mais na linha de cima, você pode separar por hífen, mas desde que a separação silábica esteja correta, certo? Então você teria que botar H, aí tracinho, tô. Aí alguém perguntou se o tracinho, se o hífen pode ser antes ou depois, não tem problema. A questão é que você separe corretamente a sílaba, certo? Mesmo se você está percebendo que a palavra não vai caber ali, então, você já deixa um espacinho para que você separe ela da forma correta, para que isso não seja penalizado. Pronto, minha dúvida era essa, Entendeu? se eu podia colocar na linha de baixo. Pode, é só separar corretamente.
E aí, pessoal, mais dúvidas? Estão com fome? Professora, Está quase na hora do almoço. Oi. só para reforçar mesmo, né? Porque no caso, de certa forma, hoje a gente fez uma mudança que acabou que vai mudar, de uma certa forma, tudo, né? Do que a gente vinha treinando Sim. esses dias, né? É. E a gente só tem uma semana restante, então por isso que eu quero deixar batidinho mesmo. No caso, no primeiro parágrafo, a gente pode fazer uma correlação do estudo de caso, né, do que está sendo exposto no estudo de caso, com alguns conceitos básicos, coisa bem introdutória. Nos parágrafos de desenvolvimento, a gente pode explanar nossa opinião, desde que concatenada com a legislação e fundamentar com a legislação posteriormente. E Pode. na conclusão, a gente vai tipo assim, ampliar mais a nossa opinião, é isso? Tipo, na Você conclusão, vai, a você gente vai vai. reafirmar sua posição, né, seu ponto de vista, destacando, né, a ideia principal e emitir uma opinião sobre isso, sugerir uma solução, se for cabível, né? Mas como, de acordo com o que vocês já estão estudando, né? No decorrer do texto já vão estar solucionando, porque vocês já vão estar apontando o que seria correto ou o que não seria correto, né? Naquela situação. Então, na Isso. conclusão, você vai reafirmar seu posicionamento, né? E tecer ali um juízo de valor, né? Encerrando o texto. Esse é o juízo de valor sem necessariamente colocar sim, não, certo, errado, para tentar, né, Não, fugir dessa questão de responder sempre, questão, tá respondendo sempre uma questão. impessoal, sempre de forma impessoal, Porque apesar de ser uma questão, ele pede para você redigir um texto e não para você responder a questão, né, de forma direta. Então você vai ter que redigir o texto apresentando, como você falou já, e a conclusão também não vai ser respondendo a pergunta, mas assim, no caso, respondendo de uma forma contextualizada, né, de acordo com a sua produção de texto, né? E, portanto, fica claro, fica evidente que tal situação, né, e apresentar seu ponto de vista. Ok, obrigada. Professora, uma última coisa, só para reforçar aquela questão dos valores, né, em dinheiro, porque a gente tem alguns valores de multa, né? Então, por exemplo, o certo é a gente colocar RS, aí 100 e pronto, não precisa de parênteses por extenso, nem o nome reais depois do valor. Confere? Se você está colocando já o símbolo, né, que de reais, Isso. não tem problema, não. Tá, e não precisa colocar nada entre parênteses, tipo número por extenso. Não, precisa não. Pronto, obrigada. No caso, professora, se, Oi. por exemplo, tipo, a ordem lógica ficar melhor, a gente, tipo, responder, tipo, sem ser na ordem A, B, C, D, E. Se, por exemplo, tipo assim, perguntar e a C, tipo, tiverem mais relacionadas e a gente for, tipo, respondendo elas juntas em vez da sequência, é tudo bem? Se for respondendo elas juntas, Tipo, se a melhor sequência lógica, assim, tipo, no não sentido. for a que está lá, né? Se a melhor sequência lógica não for a que está lá, né? Tipo, por serem um pouco parecidas entre si, Certo. as perguntas. Seria Por tudo conta bem? da relação de sentido, né? Isso. Não, mas você apresenta com clareza, com organização, né? Se você puder, se o sentido não for atrapalhar essa sequência lógica que você quer mostrar e você puder colocar de forma mais roteirizada na sequência, será melhor. Mas se o sentido, né, for prejudicial para a relação de sentido, você coloca dessa forma. Não tem problema. É só importante manter a clareza, né, das ideias e a organização. Eu vou conversar com o Rafael sobre isso, sobre essa questão do modelo de espelho. Deixa eu ver.
diminuir ou aumentar a letra, né? É ideal que você, Ingrid, mantenha um tamanho só da letra. Se você tiver com dúvida sobre a separação, é só não destoar tanto, né? Assim, né? Vai diminuir muito para não destoar tanto do restante do texto. Mas pode diminuir um pouco, é só não ficar muito estranho, para não ficar muito destoante de todo o resto. Mas isso não vai acontecer, não. Fique tranquila, não vai precisar fazer isso, não. Eu que agradeço, Aline. E aí, gente, mais dúvidas? Ô, professora, se por acaso o examinador perceber que a gente retirou alguma parte da prova objetiva, é cortado o ponto? Retirou alguma parte da prova objetiva. Ah, que você citou alguma coisa que estava na prova? Isso. Não, não é retirado ponto, mas, por exemplo, como provavelmente vai ter na sua prova, né? Porque está no edital, né? Vocês vão falar, esse estudo de caso vai ser sobre algo que já vai ter na prova de vocês, correto? Então, não tem algum problema. É só você atrelar ao que a banca está pedindo, né? A não ser que você cite realmente de forma inadequada. Mas como vocês estão, não é nada diferente do que vocês já estão estudando, no caso, né? Então, não tem problema, não. Você vai ter que fundamentar com esse conhecimento técnico mesmo, né? Aí vai depender muito do que a questão está pedindo para você. A não ser que seja uma coisa que realmente não tem a ver com aquela situação, com aquele problema. Entendi, obrigada. Mais alguém? Pronto, pessoal. Então vamos finalizar aqui, né? Grace, Agradeço. Oi, deixa eu- Rafael. Apareceu, é, Rafael. atenção para o pessoal da turma discursiva. Depois vocês confirmem. Eu já mandei um estudo de caso, lá, estudo de caso final, certo? Depois vocês confirmem o recebimento. O que é que vai acontecer? Esse estudo ele está com data de entrega para quarta-feira, certo? Professor, você mandou no grupo ou mandou Na na sala sala, de aula? na Ah, sala de obrigada. aula, na sala de aula, certo? Esse estudo ele está com data para quarta-feira. Essa aula vai ficar gravada. Eduardo, gravou? Oi, professor, pode falar. Gravou? Vamos Tá lá para gravado. eu pegar aqui uma fala de Isabela. Pessoal, o que a gente vai mudar é a estrutura inicial do texto. Professor, mas eu vou poder, parágrafo por parágrafo, construir, emitindo já diretamente uma opinião? Vai poder. Foi uma faculdade que a professora convencionou e atinge o nosso objetivo. Da forma que a gente vem construindo o texto, atinge o objetivo, a professora corrigiu, todos vocês foram pontuados, quase ninguém com nota inferior a 3. Foi isso, não foi, Grace? Pô, Quase ninguém com nota inferior a 3. Regra, nota 4, nota 4,5. Ela corrigiu atendendo os critérios do edital. Corrigiu. Foi isso, Grace? pô, sim. Qual é a dificuldade de vocês agora? O que é que a gente vai fazer? Uma mudança para enquadrar melhor as questões gramaticais de clareza, de coesão e enquadrar melhor nesse ponto que ela levantou, que é a questão crítica. É isso. Qual é a dificuldade de entender isso? Ah, professor, eu vou mudar todo o caso agora. Quem escreveu que recebeu a correção? Alguém recebeu a correção com nota inferior a 2,5?
Alguém aqui? Eu quero saber. Porque se ocorreu, então a gente vai ter que mudar tudo que eu trabalhei com vocês. Mas a regra aqui é nota 3, 3,5, 4, 4,5. Ou eu estou errado? Professor, Sim. no meu caso não aparece nota, é Não, eu só estou finalizando comentário. aqui. Não, mas Ah, desculpa, desculpa. é porque você. Não, o erro foi meu, desculpa aí, pessoal. É porque vocês não viram ainda, né, a nota. Mas vocês não viram a nota porque eu estou mandando aqui agora a minha parte técnica, a minha correção técnica. Mas, Grace, alguém com nota inferior a 2,5 na estrutura? Não, não. No geral, o grupo tá bom. Não. O que é que a gente vai fazer para que as coisas fiquem bem claras? Nós vamos agora fazer uma alteração nesse aspecto, que é o aspecto para melhorar a abordagem crítica. Perfeito? Como é que a gente vai fazer essa alteração? Alterando o modo de iniciar o caso, a introdução. Quem está com dificuldade de escrever, ou quem já escreve de forma tranquila, que pode, parágrafo por parágrafo, conseguir enquadrar a opinião ou o senso crítico ali, não há problema algum. Quem não, a estrutura está lá, a gente vai mudar esse ponto na introdução. Ao invés da gente delimitar o tema por si só, nós já vamos iniciar fazendo uma correlação com o caso. Ponto. Nós vamos utilizar os parágrafos para desenvolver o nosso argumento, respondendo o que está sendo perguntado. A ordem das respostas, eu falei para vocês. Haverá uma ordem que, na minha concepção, será uma ordem lógica. Ele não vai perguntar, por exemplo, o conceito de APP depois de perguntar as hipóteses de intervenção, porque uma coisa está conectada à outra. Mas caso ele traga uma ordem de perguntas que não faça um sentido de sequência, você pode responder não obedecendo milimetricamente a ordem das perguntas, mas obedecendo a quê? Obedecendo a sua estrutura textual. Que o seu texto tenha uma coesão e uma clareza. Então, você não vai abordar primeiro, se ele perguntar, né, hipótese de intervenção, antes de abordar o conceito de APP. Porque você vai ter uma ideia, uma sequência de ideias sem sentido. A gente já tratou sobre isso. Beleza? Então, para ficar claro, o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? E quem assistir gravado, Eduardo, se você puder, inclusive, converter essa aula antes da outra, seria interessante. Certo. Fazer assim Certo? que finalizar aqui, eu faço. Eu vou disponibilizar no grupo lá da turma subjetiva e vou disponibilizar no grupo geral. Quem está na turma discursiva vai ter a correção desse caso pela professora. Vai ter a correção da parte gramatical, ou da parte, vou utilizar a parte de estrutura, e ela vai aplicar esses parâmetros que ela utilizou. Então, a nota que você vai receber, você perceberá, eu vou até abrir aqui, ó. Deixa eu tirar. É porque eu estou terminando a correção. Foi o estudo 4, não foi, Grace? Rapidão. Só para. O 2 e o 4. O 2 e o 4, é. Olha, eu vou dar aqui. Eu dei a nota para vocês. Eu acho que eu dei a nota, não dei? Para vocês no outro dia? Eu já dei a nota. Eu já dei a nota. Por exemplo, vou pegar aqui como exemplo. Larissa Dantas. Está presente aqui? Larissa? Oi, estou aqui. Obedecendo os parâmetros do edital, a professora corrigiu. Quanto é que vale a parte de estrutura? Desse último eu ainda não recebi, Não, professor. quanto é que vale do edital? O edital vai pontuar vocês em quanto na parte de estrutura?
Estrutura 3. Não, a estrutura que eu digo na parte Da, geral, da língua portuguesa, geral. 5, né? 5 pontos. 5. Ou eu estou errado? Larissa tirou 47. O que é que equivale? Que o texto dela, que a estrutura do texto dela tá bom ou tá ruim? Hum? Vou dar outro exemplo aqui. Hum. Rafaela Dantas, tá aqui? Tá aqui, Tirou 3. professor. A estrutura textual dela, 3. Significa dizer que é acima de 50% da nota? É. Podemos melhorar, professor? Vamos melhorar. Professor, terminou aí? Ninguém, absolutamente ninguém, certo? Tirou abaixo da média, que é 50%. Se eu tenho um caso que vale 5 e eu tirei acima de 50%, agora vem a minha parte, né? Eu ver aqui, alguém mais. Pronto, fechei. Cadê? Isabela, você mandou o caso, Isabela? Tá bom? Mandei sim. Oxe, tá aqui. Ah, você eu devolvi a correção, não foi? Do primeiro devolveu e do segundo a Ah, sua você aqui. parte. Isabela Concurseira. O seu texto, Isabela, sabe quanto foi que você tirou? De 5? Chute aí. Eu não faço a menor ideia. 0. Você tirou 4,3. 43. Percebe? Então, por favor, parem de criar cabelo em sapo. A gente vai apenas aprimorar melhor essa abordagem crítica, obedecendo a esses parâmetros que a gente convencionou hoje com a professora. Ok? Agora, informação importante. Revisem exaustivamente a construção argumentativa, técnica que nós fizemos durante os casos. Compreendemos? Beleza? O estudo de caso está disponível para vocês na sala de aula. O tema, vocês vão ver lá, certo? Vocês vão aplicar a metodologia que a gente convencionou de forma derradeira aqui. Todo mundo ciente disso? Vocês têm até a quarta-feira, às 23 horas, para me entregar. Aviso para quem não participa da turma discursiva. Não adianta me pedir, porque eu não vou ter tempo para fazer a correção. E nem se trata de uma questão financeira. É uma questão eminentemente de tempo. Certo? Essa aula aqui, eu cedi de forma geral, para que vocês também pudessem ter essa visão, que eu acredito que já acrescentou muito. No mais, sobre o espelho, todos os casos que nós vamos trabalhar durante essa semana, eu vou mandar antes a resposta que eu elaborei para a professora Grace. E ela vai me dar o feedback, certo? E eu vou apresentar o espelho já com a validação, tanto da minha parte técnica quanto da minha parte gramatical, ou quanto da parte de estrutura. Beleza? Professor, qual é o custo adicional? Beleza. 0. Quanto foi que eu paguei por essa turma mesmo? 199. Certo? Fechamos? Combinados assim? Combinado. Dúvidas, pessoal? Não? Eduardo, finalizou a gravação? Finalizou agora.